Olá, eu vou apresentar uma linha do tempo mostrando as constituições que o Brasil teve desde que houve a proclamação da sua independência em 1822 e também tentar colocar alguns aspectos relevantes em cada uma delas para que vocês percebam a evolução que nós tivemos em termos educacionais nas nossas constituições. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Inicialmente, em 1822, com a proclamação da independência, nós tivemos uma Constituição outorgada pelo imperador, criando então o Império do Brasil. Nessa Constituição havia 4 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário, e também o poder moderador, exercido pelo senhor imperador. O Estado era um Estado confessional, quer dizer, tinha uma religião determinada na Constituição, era um Estado católico, e a Constituição foi bastante centralizadora, porque o poder central também centralizado no imperador, obviamente. A ideia de educação como um direito do cidadão e como um dever do Estado já estava expressa nessa Constituição e ela também determinava o ensino primário como sendo gratuito. Infelizmente, na prática, isso foi pouco eficaz, porque para que houvesse ensino, tinha que haver professores. E na ocasião, o número de professores no país era muito, muito reduzido. Além disso, para haver professores, também tinha que haver escolas. E o número de escolas também era extremamente reduzido, o que levou, na prática, a não haver ensino primário gratuito para a esmagadora maioria da população. Bem, com a proclamação da República, passamos até então à promulgação de uma segunda Constituição, agora promulgação porque foi resultado dos trabalhos de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, de 89 a 91, essa Constituição foi formulada e promulgada por essa Assembleia Constituinte. Transforma então o Brasil numa república federativa e com 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, obviamente terminando com o 4 poder, o poder moderador do imperador, que poderia eventualmente ser representado pelo presidente da República, mas isso não aconteceu, felizmente. Do mesmo modo, a Constituição previu um Estado laico, não mais um Estado confessional, e uma organização federativa, quer dizer, formada por províncias na ocasião, estados hoje, que formam então um conjunto de entes federados que respondem ou que são unificados por um poder federal central. Em termos de ensino, o ensino ministrado em escolas públicas passa a ser leigo, quer dizer, laico, sem predomínio do ensino religioso, que era o que havia até então. E reforça a gratuidade da educação primária, autorizando a criação de escolas nos estados. Em seguida, nós temos a Constituição de 1934, quer dizer, com o fim da velha república, com a Revolução de 1930 e depois a Revolução Constitucionalista em São Paulo em 32, ocorre então uma nova Assembleia Constituinte e uma Constituição então é promulgada em 1934, mudando a denominação do país para Estados Unidos do Brasil, mas mantendo esse espírito federativo, né? E é nessa Constituição também que é introduzido o voto secreto, que até então era aberto, e o voto da mulher, que até então não votava. Em termos de educação, ela é tratada como um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, e determina o ensino de 4 anos obrigatório, formando então o ensino primário, e também determinou a necessidade da existência de diretrizes nacionais para essa educação e um plano nacional de educação, de uma certa forma permitindo que pela primeira vez o país pudesse então ter um sistema nacional de educação. Infelizmente, essa determinação não teve tempo de ser trabalhada,
uma vez que em 1937 há um golpe de Estado pelo próprio Getúlio Vargas que institui, né, o que a história conhece como Estado Novo, e essa nova ordem jurídica para o país leva então à necessidade de uma nova Constituição, essa outorgada, já que não vai ser trabalhada por uma Assembleia Constituinte, mas um pequeno grupo determinado pelo próprio ditador, pelo próprio presidente da República, e, obviamente, um texto com inspiração fascista, uma inspiração bastante autoritária. O país, como eu falei, continua sendo Estados Unidos do Brasil e tendo essa natureza federativa. Na educação, o ensino primário obrigatório continua sendo gratuito, mas para aquelas pessoas que demonstrarem impossibilidade de pagamento. Aqueles que não conseguirem demonstrar essa impossibilidade vão pagar, e na Constituição está expresso uma contribuição módica mensal, vulgo mensalidade. Né? Com a democratização em 1946, uma nova Assembleia Constituinte elabora então uma nova Constituição, que é promulgada em 1946, mantendo o nome, né, do país, Estados Unidos do Brasil, mas introduzindo, de uma certa forma, retornando a algumas das ideias e algumas das determinações expressas na Constituição de 1934, com a maior descentralização e maior poder para os estados. Em termos de educação, eu destaco a reorganização dos Conselhos Estaduais de Educação, que passam a ter função normativa nos seus respectivos sistemas, e a União volta a estabelecer a necessidade de diretrizes e bases da educação nacional. Ensino primário continua obrigatório, agora volta a ser gratuito nas instituições públicas, e pela primeira vez também é estabelecido um percentual mínimo de arrecadação dos impostos com aplicação na educação. Essa Constituição acaba sendo não revogada, mas substituída, né, pela Constituição de 67, porque depois do golpe de 64 voltamos aí a ter um período ditatorial com presidentes, né, escolhidos de forma inclusive indireta, e para que isso fosse garantido, a Constituição foi então reeditada, uma Constituição outorgada pelos ditadores da época, mas de uma forma mais disfarçada. Consta que ela foi promulgada, apesar de ter sido escrita por poucas pessoas, foi promulgada por um Congresso que estava absolutamente sem condições de expressar a sua ação como um poder independente. O país muda de nome para a República Federativa do Brasil, voltando ao nome que passou a ter quando da proclamação da República, e obviamente essa Constituição de 67, bastante centralizadora e autoritária, uma vez que originária, né, de um regime que era um regime autoritário, um regime de exceção. A Constituição previa, então, eleições indiretas não só para presidente, mas também para os governadores dos estados e para uma série de municípios que foram listados e considerados como municípios de segurança nacional. Em relação ao ensino, pouca coisa mudou, aliás, pelo contrário, ela acaba estendendo a gratuidade do ensino primário para todo o ensino que passa a se chamar ensino de primeiro grau, dos 7 aos 14 anos, e introduz um segundo grau, que correspondia ao ensino científico, ao ensino secundário pós-ginasial, né, como ensino profissionalizante. Essa profissionalização de todo o ensino científico, agora chamado colegial ou segundo grau, acaba não vingando, né, pela falta de infraestrutura, mas também pela falta de professores especializados, né, nessa formação mais profissional, de modo que aí, antes da redemocratização, essa exigência foi revogada e o ensino de segundo grau passa a poder continuar formando
de maneira propedêutica, quer dizer, sem uma finalidade profissionalizante, o que ficou restrita aí aos cursos técnicos profissionalizantes de nível de segundo grau, agora de nível médio. Finalmente, em 1988, com a redemocratização, a partir de 85, né, é eleita uma Assembleia Constituinte em 86 e a Constituição, então, promulgada em 1988, o país mantendo o nome, a denominação de República Federativa do Brasil, e a Constituição de 88 é considerada uma Constituição cidadã, porque ela estabelece direitos sociais de forma bastante clara, e o combate às várias formas de discriminação que também são contempladas na letra da Constituição. Ela amplia o eleitorado, englobando analfabetos, até então sem a permissão de exercer, né, a votação, e também estende o público de votantes para os maiores de 16 anos, apesar de garantir que entre 16 e 18 anos, ainda na menoridade, o voto fica sendo facultativo e obrigatório para todos os demais cidadãos brasileiros. Com relação ao ensino, a gratuidade é estendida para toda a agora chamada educação básica, do 0 aos 17 anos, e o ensino passa a ser obrigatório dos 4 aos 17 anos, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e ensino médio. Acho que era isso, gostaria de agradecer a atenção, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até uma próxima.